Pessoal, eu vou fazer uma, um exemplo deste exercício aqui, né? Que envolve aí semelhança de triângulos. Então, olha só. É, eu, eu dou aqui para você a medida do AB, AC, BC e o perímetro deste trapézio aqui, ó, não é? Só que essas medidas, elas são muito grandes para a gente trabalhar. É possível trabalhar com elas, tá? Não tem problema. Você pode pegar e fazer o exercício com elas. Mas eu vou te propor uma ideia diferente, né? O que eu quero? Eu quero dividir todos esses números aqui por um número, né? Para que a gente obtenha uma outra versão desta figura menor, com figuras menores, não é? Com medidas menores. E aí a gente trabalha com números menores e no final a gente volta para esses aqui. Então, olha só, eu preciso encontrar um número que seja divisor destes quatro números aqui, não é? Para pegar todos esses aqui, dividir por esse número, não é? E encontrar uma figura dessa menor, né? Com medidas menores. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o máximo divisor comum entre esses quatro números. Para isso, eu escolho quaisquer dois destes quatro. Peguei aqui no caso o 168 e o 126. Calculei o MDC deles dois. Este algoritmo eu já fiz na sala, tá? É o algoritmo de Euclides aí para calcular o MDC. Se você não lembra, você vai ter que procurar, tá? E depois disso, então olha só, o MDC entre 168 e 126 é 42. Depois eu pego os outros dois que sobraram, o 210 e o 444, e calculo o MDC entre eles, não é? Que é o 6. E por último, eu teria que calcular o MDC entre esses dois caras, entre o 42 e o 6. Mas aqui está fácil de ver que é o 6, né? Que é o máximo divisor comum entre os dois. Caso você tenha dúvida, você faz novamente um algoritmo desse aqui para o 46 e para o 6. Né? Você vai ver que sai aí o 6. Então, ó, o que a gente concluiu? Que o 6 ele é o máximo divisor comum entre esses quatro números. Então eu vou pegar todas essas medidas e vou dividir por ele. Olha só, né? Ó, o MDC entre os quatro é o 6. Então eu pego, olha só, o AB, que vale 168, divido por 6, vai dar 28. Pego a segunda medida, o AC, que é o 126, divido por 6, vai dar o 21, né? Pego a terceira medida aqui, 210, divido por 6 também, ou seja, eu estou criando um triângulo 6 vezes menor, né? Todas elas eu divido por 6 e crio essa figura menor. Então, olha só, como essa figura, o enunciado fala que é um trapézio, trapézio é um quadrilátero notável que possui dois lados paralelos. Então, se aqui é alfa também. Se aqui é beta também, né? Porque o paralelismo ele mantém aí as medidas de ângulo em relação a uma transversal. Beleza. Então, eu já escrevi, né, este triângulo menor. Quando a gente encontrar as nossas medidas x, y, z e a gente quiser saber lá no original, né, x, y, z, e a gente quiser saber aqui, ó, x, y, z, a gente vai ter que multiplicar por 6, porque a gente está trabalhando com um triângulo bem menor, 6 vezes menor do que aquele inicial aqui, tá bem? Então, vamos lá. Como o triângulo ABC tem os seus ângulos internos
com medidas alfa, beta e gama, e o triângulo ADE também alfa, beta e gama, eles são semelhantes, né? Eles são semelhantes. É o que está escrito aqui. E o perímetro do trapézio BCDE, que é este trapézio aqui, aqui ele vale 44, só que ele foi dividido por 6 e a gente sabe que ele vale 39. Deixa eu só confirmar aqui. Não, o perímetro, olha só, eu vou escrever aqui, ó, só para não ficar dúvida para você, tá? É que eu já tinha feito tudo calculado. O perímetro é a medida dos 4 lados do trapézio. Então tem esses 3 mais o 35, né? Tem que dar o 44, o 444 dividido por 6, que é 74, né? Esse é o perímetro dividido por 6 no triângulo menor, né? Na figura menor, que tem o triângulo e tem o trapézio. Só que aí a gente subtrai 34 dos dois lados, né? E aí 35, aliás, 35. E aí a gente fica com, olha só, subtraindo 35 daqui e daqui, isso daqui some, e aí 74 menos o 35 dá 39. É isso aí. Tá bem? Então, essa é a informação aqui importante para nós. Então, o que acontece? No triângulo pequeno, né, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE. Então, veja, o ângulo alfa no triângulo pequeno enxerga esta medida aqui, ó. Qual é essa medida? 28 menos o x. Então, este lado é proporcional a qual lado? Ao que o alfa vê no triângulo grande, que é o 28. A gente fez isso várias vezes lá na sala de aula, tá bem? Então, assim como, né, este lado aqui, que o beta vê no triângulo pequeno, que é o 21 menos o z, é proporcional ao que o beta vê no triângulo grande, que é o 21, e este lado aqui, que o gama vê, é o y, a medida y, no triângulo pequeno, é proporcional ao 35 lá no triângulo grande. Tá bem. Então, a gente tem, né, estas duas informações aqui, né, ó, esta e essa, para trabalhar. E o que a gente quer saber? A gente quer saber o x, o y e o z, para poder dar as respostas aí. Tá bem, então, olha só. Na última aula a gente teve uma propriedade de proporção, né, na qual eu falo que se você tem uma igualdade de razões, que é uma proporção, você pode obter uma outra somando todos os numeradores e todos os denominadores. Eu dei uns 3 exemplos bem simplesinhos lá na aula, tá? Então, só que quando eu somar todo mundo aqui em cima, né, todo mundo aqui embaixo, aqui vai aparecer menos x e menos z. E eu quero usar mais x, mais y e mais z. Então o que eu faço? Eu reescrevo, não é, isso daqui. Olha só como é que eu vou fazer. Eu vou reescrever esta razão. Eu não posso multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Eu vou multiplicar por menos 1. Ó, multiplicando por menos 1 em cima, eu tenho x menos 28. E multiplicando por menos 1 embaixo, eu tenho o menos 28. Posso fazer isso. Aqui aparece menos e. Então eu vou multiplicar todo mundo que está em cima aqui por
menos 1, né, que vai ser z menos 21, e tenho que multiplicar por menos 1 embaixo. Né? Aqui não precisa, porque o y está positivo, então eu não preciso fazer isso. Tá bem? E aí, agora eu somo todo mundo que está em cima e todo mundo que está embaixo. Então, olha só, o que eu vou fazer? X menos 28 mais o z menos 21 mais o y. Fiz vários exemplos disso aqui na sala com números, né? E agora eu somo todo mundo que está aqui, ó. Menos 28, menos 21, mais 35. Então, eu vou ter, fazendo a conta aqui em cima, olha só, eu tenho menos 28 com menos 21. Então, isso dá menos 49. Aí tenho x mais e mais y, né? Então, x mais y mais e. Tenho que somar todo mundo que está aqui embaixo. Então, ó, é menos 28, menos 21, mais 35. Isso dá menos 14. Só que, olha só, eu sei quanto vale o x mais o y mais o z. Tá aqui, ó, vale 39. Então, eu vou substituir. Menos 49 mais 39 dividido por menos 14. Isso dá quanto? Vamos fazer aqui a conta. Ó. Menos 49 mais 39 é igual a menos 10. Dividido por menos 14. Isso daqui é a mesma coisa que 5/7, certo? Simplificando aqui, né? Dividindo por menos 2 em cima e embaixo. 5/7. Então, olha só. Calculando agora o x, o y e o z, não é? Separadamente. Então, eu tenho que isso daqui é igual a 5/7, isso daqui também é igual a 5/7, isso aqui também é igual a 5/7. Né? Então, é só calcular aqui separadamente. Ó. X menos 28 dividido por menos 28 é igual a 5/7. Então, eu tenho que, multiplicando em cruz, vai dar menos 28 vezes 5 vai dar menos 140, é igual a 7 vezes tudo que está aqui, né? Então, isso tem que dar 7 vezes o x menos 7 vezes 28, 196. Então, eu vou somar 196 dos dois lados, dividir por 7, né? Vou resolver esta equação, e aí eu tenho que o x vale 8. Está aqui. O x vale 8. Agora, para encontrar o z, eu sei que isso daqui também vale 5/7. Também. Todo mundo aqui, todo mundo é igual, né? E lá no final dá 5/7. Então, z menos 21 dividido por menos 21. Vamos lá, ó. Z menos 21 dividido por menos 21. Isso aqui também tem que dar 5/7. Aí a gente multiplica por... multiplica em cruz, né? Menos 21 vezes o 5 dá menos 105. Isso é igual a 7 vezes todo mundo que está lá. Então, 7 vezes o z menos os 7 vezes o 21. Isso dá menos 147. Aí agora eu vou pegar e vou somar 147 dos dois lados. Somar. E aí dá 42 aqui, dividido por 7.
Isso dá 6. Então, z é igual a 6. Encontramos o valor de z. E por último, né, a gente tem que y sobre 35 é igual a 5 sétimos. Então, y sobre 35 é igual a 5 sétimos. Então, multiplicando em cruz, isso dá 7y é igual a 5 vezes o 35, que dá 175. Dividindo os dois lados por 7, isso dá 25, o y. Só que agora, né, lembra, a gente encontrou as medidas para o triângulo, para esta figura reduzida aqui, né? Esta figura reduzida, que onde tudo foi dividido por 6. Agora a gente precisa voltar no tamanho original dela, que são estas medidas aqui, ó. Então, para calcular o BD, que é o x, a gente pega a medida x, que é 8, e multiplica por 6. Aí vai dar o quê? O 48. 6 vezes 8, 48. Para encontrar a medida y, que é a DE, a gente pega o y encontrado, que é o 25, e multiplica por 6, que isso vai dar 150. Resposta correta. E para encontrar o z, que é a medida EC, a gente pega o z encontrado, que é o 6, e multiplica por 6, que vai dar 36. A gente volta no tamanho original aqui, onde tudo começou, tá? Lembrando que você poderia fazer a conta com esses números aqui, tá? Mas aí vai da tua opção. Tudo bem? É assim que faz. É um jeito de fazer esse exercício, tá bem? Bons estudos lá para vocês.